Pessoal, esse SSD tem chamado muita atenção das pessoas e a minha também, não é? É um SSD que tem aparecido nos grupos de promoções do canal, inclusive façam parte para aproveitar as oportunidades. Nós já encontramos ele por R$ 300 recentemente, mas normalmente você encontra essa versão de 1 TB entre 330 e R$ 350. É de uma marca renomada, é Gen 4, 6.000 MB por segundo e tem 1 TB. Realmente tem um baita preço, mas será que realmente vale a pena, cara? Porque tem coisas aqui que as pessoas normalmente não sabem quando olham apenas a ficha técnica. Então eu falei o quê? Eu vou comprar um SSD Kingston NV3 de 1 TB, o mais vendido do Brasil. Presta ou é só marketing? Agora o cara que comprou fica com o na mão, né? Caramba, cara, acabei de comprar, o Pepe vai lá e faz o vídeo falando mal. Será que vai ser isso? Não sabemos. Veja o review até o final e talvez você vai se surpreender. Esse vídeo é um oferecimento do Ryzen 3 5300G, uma porta de entrada ideal para quem quer comprar o seu primeiro processador Ryzen com gráfico integrado, possibilitando montar seu novo PC sem uma placa de vídeo dedicada em um primeiro momento. E por estar na famosa plataforma M4 com centenas de processadores já lançados, abre a possibilidade para upgrades futuros com facilidade. Com 4 núcleos 8 threads, a melhor arquitetura dessa geração, o Zen 3, o Ryzen 3 5300G oferece desempenho razoável para tarefas diárias, produtividade e jogos casuais, com seu gráfico integrado Vega 6, capaz de rodar esportes famosos como CS2, Valorant, LoL, Dota 2 e Fortnite, além de AAA de gerações anteriores. Seu conjunto de núcleos unificados permite menor latência que as arquiteturas anteriores, além do salto de IPC de 19%, que fez com que a arquitetura Zen 3 seja até hoje uma das melhores já lançadas no mercado. Disponível nas principais revendas, confira o link abaixo na descrição e garanta já o seu. O que acontece, pessoal? O Kingston NV3 é barato, isso é um fato. Agora, o porquê ele é barato? Aí a gente vai se aprofundar na questão dele. Ele tem variações de componentes. O mesmo SSD, sem mudar o part number, sem mudar o nome dele, pode ter NAND QLC ou TLC. TLC tem uma performance melhor, uma durabilidade melhor, que ele seja um pouco inferior e mais barato. Então no mesmo modelo eu posso comprar um agora, um lote meu veio com QLC ou outro veio com TLC. Isso é complicado, cara. Em termos de controladores, segundo o Gabriel Ferraz, que mantém o banco de dados, o Tech PowerUp e o SSD Database, você pode ter Silocomotion, Phison e Tenafi. Do tipo de NAND eu posso ter Micron, YMTC e Kioxia. Olha a quantidade de variação que eu posso ter em um único SSD. Então, o fato de ter essa variação de componentes normalmente traz SSDs mais acessíveis, tá? A gente vai avaliar a performance, é claro, mas você não tem essa garantia que o componente muda. Então, às vezes você vê o review, tá? E eu tive a sorte, porque o meu veio com os melhores componentes. Você vê a minha performance é muito boa, mas você comprou um e veio com uma variação diferente. E é complicado para o usuário comum identificar qual que é a NAND e qual que é o controlador, tá bom? Então fica esse aviso importante para vocês. Qual veio no meu? O meu eu comprei no Mercado Livre, assim onde a gente sempre divulga nos grupos de promoções. Veio com a controladora Silocomotion SM2268XT e a NAND Micron B58R TLC 232 layers. É a melhor NAND e a melhor controladora para esse SSD, tá? Então, dei sorte, veio o melhor modelo. Agora, existe um segundo motivo pelo qual ele é barato. Apesar de ser TLC, ele tem uma durabilidade de gravação relativamente baixa, entre aspas, tá? 320 terabytes de gravação. Então significa que, Lucas, se eu encher ele 320 vezes, ele vai queimar? Não necessariamente. Ele pode continuar gravando normalmente ou dar problema, inclusive, antes disso, tá? É difícil precisar quanto tempo vai durar um SSD, porque ele pode estragar por outros motivos. Mas levando em conta apenas a gravação, é uma gravação baixa. Você encontra SSDs aí de 1 TB Gen 4 que tem ali um TBW de 640 TB, de mais de 1000 TB, ou seja, 1 petabyte de gravação. Mas isso é um número tão alto para um usuário comum, para atividades casuais, normais, que ainda dá conta. Para você ter ideia, imagine que você grave 100 GB por dia nele. Vídeos, jogos, enfim, 100 GB por dia, todos os dias. No ano, você vai gravar 36,5 terabytes. Ou seja, eu precisaria de 8,7 anos para encher o limite. Isso gravando 100 GB religiosamente todos os dias.
Se eu gravar 50 GB hoje e amanhã não gravar, esse tempo vai aumentar pra caramba, tá? Então, esse é o segundo motivo. Ele tem a variação de componentes, o que não é uma coisa boa, tá? E ele tem uma durabilidade de gravação menor, que ainda assim, para o usuário comum, é uma durabilidade ok, tá? Performance dele, pessoal, o fabricante fala 6.000 MB por segundo de leitura, gravação de 4.000 MB por segundo, tá? Essa é a gravação máxima teórica dentro do SLC Cache. Agora nós vamos ver qual que é a realidade de gravação, que é o que vocês estão vendo aí, ó. O SSD, para encher ele, demorou 19 minutos, ou seja, para começar do 0 GB até o 931, que é onde ele tem ali, né? Observe que ele mantém a performance máxima até os 340 GB, tá? E depois ele despenca para algo em torno dos 592 MB na média. Esse comportamento de despencar é normal, tá? 99% dos SSDs fazem exatamente esse mesmo comportamento. E esse aqui teve realmente uma porção de SLC muito grande. Então, por 1/3 do SSD eu tenho a performance máxima, depois ele cai. Não é que se eu encher nessa capacidade de deixar cheio, eu nunca mais vou ter performance máxima. Não é isso. É se eu fizer uma gravação ininterrupta. A partir de um certo ponto a performance fica bem mais lenta, tá? Agora, essa performance é boa? Para a gente saber, a gente precisa comparar com outro SSD. Por exemplo, aqui eu trouxe o SSD da Quotion, um famoso lá no AliExpress, né? Eu falo para vocês que é um excelente SSD. Observe ali, ó, o SLC Cache dele termina em 112 GB. Nossa, Lucas, bem pouquinho, né? Mas olha a gravação nativa da NAND dele, 1225. Então ele termina de encher o SSD em 13 minutos. Aqui você compara com o SSD que tem componentes melhores com outro que é um pouco mais simples. Só que o Kingston NV3 tem a vantagem de ser muito barato. Então, de repente, essa diferença de performance não faz tanta diferença para você, usuário comum. Então, se é o seu caso, ele com certeza te atende, tá? Agora, temperatura. Ele é um modelo que vem apenas nesse blister, não vem dissipador. Você pode usar no dissipador da sua placa-mãe, do seu videogame, do seu notebook, se tiver, tá? Em relação à temperatura, nós vamos ver aqui no nosso teste com a câmera térmica. Ele começa ali, assim que a gente dá o boot na máquina, ele começa a esquentar na região da controladora, perfeitamente normal, cerca de 34 graus. Na área de trabalho ele está lá em 41 graus já estabilizado. E rodando esse teste de gravação pesado até ele encher o SSD, ele chega a bater ali os 79, 80 graus na controladora, que é a parte mais quente, enquanto que as duas NANDs ficam ali em temperaturas bem mais modestas, tá? E ocorre sim o thermal throttling, não thermal throttling absurdo, né? Mas ocorre alguma redução de performance, tanto é que nós vamos ver aqui no teste, no gráfico de temperatura, que se eu estou usando o dissipador na minha placa-mãe, que é um dissipador bem simples, a placa-mãe que eu utilizo aqui, o SSD termina de encher em 19 minutos, foi o que a gente viu. Sem o dissipador, ele termina de encher em 21 minutos. Por quê? Observe ali o gráfico amarelo. Quando ele bate 70 graus, ele cai um pouquinho a temperatura. Por quê? É cortado um pouco a performance dele. Bateu 70 graus, cai. Observe que isso acontece por vários momentos. Enquanto que a temperatura com o dissipador é muito mais baixa, ele não chega a bater nem 50 graus, então eu consigo ganhar levemente um pouco mais de performance, tá? Ainda assim, mesmo sem o dissipador, a performance foi boa, a diferença não foi tão grande em relação a isso, tá? Em testes práticos de performance, como no SSD, nós vemos ali a leitura sequencial batendo 5.200, a gravação 4.893 com boas latências, boas performances no geral, tá? Esse é um teste que normalmente não bate a performance máxima do SSD. Nós vemos ali no ato Disk Benchmark, nesse caso ele alcança a performance máxima, ali ele chega a bater os 6.000 MB por segundo em alguns momentos, e a gravação chega a ser até um pouco melhor do que o prometido, 5.370 MB por segundo, com bastante estabilidade, tá? No Crystal Disk Mark, aí ele já brilha, né? Ele bate 6.400 MB por segundo, 5.700 de gravação. Então, pessoal, a minha conclusão desse SSD, vocês viram que ele realmente tem uma boa performance, tá? As duas observações que eu tenho a fazer são essas. Dependendo do lote que você comprar, ele pode vir com NAND QLC, que é inferior em durabilidade e em performance. Eu estou com o melhor modelo aqui. Não tem uma forma simples de você identificar qual é o melhor modelo, não tem nada escrito no SSD, part number, não tem nada que você vai identificar. Então é realmente a loteria. Agora, ele compensa isso com o quê? Com o preço. Tem aparecido aí, cara, por preços realmente incríveis.
Se você compara ali na faixa de preço dele, o que você acha por 350 geralmente são os SSDs Gen 3, tá? Ou SATAs. Então, assim, apesar dessa loteria, apesar da performance não ser a melhor dos NVMe, né, ele realmente entrega um desempenho razoável para quem paga pouco, tá? E precisa realmente pagar pouco para justificar o NV3, porque as pessoas até falam assim, nossa, Lucas, aquele Kingston KC3000 custa R$600, cara, por que é tão caro? Por que esse aqui é tão barato? Porque o Kingston KC3000 é bem melhor, tem DRAM cache, tem componentes de melhor qualidade e não tem essa variação de lote, entendeu? Então é por isso que tem SSDs que custam mais caro, também tem 1 TB, componentes diferenciados. Para o cara que é o cara casual e quer pagar barato, é sim um bom SSD com as ressalvas que eu falei para vocês. Pessoal, eu vou deixar na descrição o link do nosso grupo de promoções com as últimas postagens do Kingston NV3. Não adianta postar aqui um link para um site, porque a promoção acaba o tempo todo. Agora, se você pega pelo nosso grupo de promoções, você vai ver a última oferta vigente por lá. E claro, às vezes já até acabou, porque é rápido. A dica do Pepe é, façam parte do grupo e ativem as notificações, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Diariamente estamos atualizando. Um grande abraço, muito obrigado. Agora eu peço que você deixe seu comentário aqui embaixo. Você já tem o Kingston NV3? Você sabia dessa variação de lotes? O seu tem desempenhado bem ou não? Deixe seu feedback aqui para mim. Um grande abraço e até mais.